Olá, meus amores, vamos começar nossa aula de matemática de hoje falando sobre gráficos. Gráficos matemáticos, para que eles servem e onde nós utilizaremos esses gráficos, né? Hoje em dia é muito comum a gente ver isso em jornais, em revistas, né, em livros, em tudo. A parte de gráficos, para a gente ter uma noção de como que está o levantamento, né? De como geralmente ele é muito utilizado nas pesquisas, né, do IBGE, né, para saber a quantidade de pessoas, de moradores, de pessoas que têm filhos, de pessoas que não têm casas para morar, de pessoas que não trabalham. Geralmente eles usam muito esses gráficos e hoje, nos últimos dias, meses, foi muito utilizado em quê? Foi muito utilizado para as campanhas da prefeitura, né, e vereadores também, mas mais da prefeitura, para mostrar o gráfico. O que é o gráfico? Gráfico de aceitação, de votação de cada candidato, né? Assim como as tabelas, os gráficos também são utilizados para organizar e apresentar informações. Os tipos mais comuns são os gráficos de barra ou coluna, linhas e setores. A gente vai conhecer agora os gráficos de barra ou de coluna. Observe a seguir um gráfico de barras com informações sobre a exportação de automóveis do Brasil de 2011 a 2015. Vamos observar o gráfico e entender como é que ele vai nos dar informação. Observe bem o que o gráfico está mostrando para mim. Quantidade de exportação, certo? Aqui vai estar a quantidade, 500 mil, 400 mil, 300 mil, 200 mil e 100 mil. Aqui zero, claro. Aqui vai mostrar os anos, né, referente à exportação de automóveis, tá bom? Os anos, tá bom? Vamos lá. Em 2011 nós tivemos o quê? Está entre 500 e 400 mil. Nós tivemos 442.606 automóveis exportados. Em 2012 diminuiu, né, como vocês podem observar, para 350 mil. Em 2013 aumentou a exportação de automóveis, bom para o Brasil, gera mais emprego, gera mais renda, né? Em 2014 diminuiu bastante. Se você observar, pessoal, foi quase a metade, né? Quase, foram mais ou menos 200 mil automóveis deixaram de ser exportados. E em 2015 aumentou um pouquinho para 316, né? O restante a gente não tem mais, né, desse gráfico. Mas isso aqui mostra como é que está, entendeu? A exportação de automóveis aqui no Brasil, certo? Quantidade de automóveis exportados em cada ano consecutivo. E daí, ó, dá para você ter mais ou menos uma noção de como vai andar a economia na base da industrialização de automóveis, entendeu? Como é que vai estar a parte de emprego, porque isso aí tudo influencia em tudo isso. O gráfico de barras serve para comparar informações e é útil quando há uma grande quantidade de de dados, né, a serem organizados. Ou seja, a gente organizar esses dados por ano, ou por meses, ou por quantidade. Em alguns casos, para facilitar a leitura de dados, né, os números são colocados acima na coluna correspondente, como o exemplo dado anteriormente. Note que o gráfico de barras possui dois eixos, no caso apresentado. Se a gente observar aqui, ele vai possuir dois eixos, né? Os verticais e os horizontais, aqui um para com o outro, certo? Como vocês estão observando aqui, ó, certo? Esses eixos aqui e essa outra parte das barras aqui também para nos orientar e separar as colunas. Bom, o eixo vertical indica a quantidade de automóveis exportados e o eixo horizontal indica o ano em que ocorreu essa exportação, como a gente viu aqui nesse gráfico aqui, certo? Ó, eixos horizontais, eixos verticais, tá bom? Como a gente pode ver aqui. Gráfico de linha. Gráfico de linha é usado para representar a variação de uma grandeza em determinado período de tempo. Ou seja, né, ele é utilizado, como a gente pode observar aqui, a gente vai aproximar já já para vocês verem aqui, certo? Um declínio ou um acréscimo, né, da quantidade, é a mesma coisa das barras, né? É como se cada linha dessa aqui eu utilizasse uma coluna daquela, só que em vez de coluna eu estou fazendo um declínio, né, de linha,
certo? Descendo ou subindo, se fosse o caso, né? Graças a Deus, para essa doença aqui é descendo. Como vocês vão observar agora aqui que a gente vai explicar, tá? Ó. Números de HIV notificado, né? Com diagnóstico de HIV de 2013 a 2017. Bom, aqui temos aqui a quantidade de 50, 40, 30, 20 e 10 mil casos, né, acontecidos. Em 2013, para você ter uma ideia, né, como está mostrando aqui o gráfico aqui, foram 43.269 pessoas constatadas. Em 2014, 42 mil, né, em 2015, 40 mil, em 2016, 39, em 2017, 37 mil, ou seja, o gráfico de linha ele vai descendo, o que isso quer dizer? Que houve um declínio, né? Houve uma diminuição de casos, né? Então esse é o gráfico de linha, e é assim que a gente utiliza. Agora vamos para o gráfico de setores. O gráfico de setores é usado para representar a relação entre as partes e o todo. Geralmente, gráficos com essas características apresentam os dados em forma de porcentagem. Observe o exemplo aqui ao lado. Aqui nesse gráfico de setores, como nós estamos vendo a posição da coleta seletiva de lixo no Brasil em 2016, né? A composição dela, no caso. 35%, aí a gente vai olhar aqui de Kiel, está aqui na legenda, né, de rejeitos. 34%, que são duas quantidades bastante elevadas, né, é de papel e papelão. Aí, claro, nós temos aqui 11%, 6%, 5%, 3%, 2% e 4%. Né? Aqui vai mostrar a quantidade de quê? De vidro, de metais, de plástico, de alumínio, né, de embalagens e outros, certo? Esse é o gráfico de setores, ou conhecido também popularmente como gráfico de pizza, tá, pessoal? O pessoal também chama ele de gráfico de pizza, que não está explicando, mas também é conhecido como gráfico de pizza. Geralmente ele mostra a quantidade, principalmente em porcentagens, né, de várias coisas que eu queira notificar aqui no meu gráfico. Complementando o nosso conteúdo de hoje, vamos ver a probabilidade. O que seria a probabilidade? Probabilidade é a chance, né, de você acertar algo, né, acertar alguma coisa que você aposta, que você deduza, que você acha que aconteça, seria probabilidade, né? A roleta a seguir está dividida em partes iguais. Olha bem, vamos observar aqui a roleta. Verde, azul e vermelho. Verde, azul e vermelho, verde, azul e vermelho, verde, azul e vermelho, verde, azul e vermelho. Se a gente observar bem, eu vou ter 5 cores verde, 5 cores azul e 5 cores vermelha. Não podemos prever com certeza qual resultado será sorteado aqui nessa roleta se eu rodar ela. Ah, vai ser qual? Vai ser o vermelho? Vai ser o azul? Vai ser o verde? Bom, difícil saber, certo? Difícil saber o resultado desse sorteio, mas podemos afirmar que os resultados têm as mesmas chances de serem sorteados. Ou seja, são equiprováveis. Equiprováveis? O que é isso? Equiprováveis são resultados que provavelmente possa dar verde, possa dar vermelho, possa dar azul, certo? A quantidade de chances para cada um é a mesma. Não tem diferença de chances para cada um deles. Ou seja, eu tenho 3 cores, essas 3 cores estão repetidas 5 vezes. Ou seja, eu tenho 15, né? 15 probabilidades. Dessas 15, 5 delas vai ser verde, 5 delas vai ser azul, 5 delas vai ser vermelha. Ah, tio, beleza. Mas aí se eu tivesse uma branca aqui no meio delas, né? A probabilidade de dar branca seria qual? Seria muita? Não, porque eu teria só uma cor branca. E aí eu teria 16 cores, né? E uma branca, claro. Mas qual seria a probabilidade do branco? 1 para 16. Né? É tipo aqueles jogos, eu não sei se vocês já viram isso, né? Jogos, apostas que as pessoas fazem, apostas de jogos, apostas de lutas, né? De boxe, de MMA, apostas de várias coisas, de corrida de cavalo, né? Sempre há uma probabilidade. O que é a probabilidade? Probabilidade de aposta, né? E o pessoal, geralmente, a maioria das pessoas apostam, né? As apostas mais altas são naqueles favoritos. E quando um azarão ganha, e aí, meu amigo, quem apostou no azarão ganha muito, muito mesmo, né? Porque até em jogo mesmo, né? Aquele bets e tudo que você está jogando, quando você aposta num time que não é favorito, né? A quantidade de você, a chance de você ganhar é remota, mas a quantidade de valor da sua aposta ela triplica, quadriplica, né? É diferente do favorito.
né? Então isso aí tem a ver com o quê? Com probabilidade. O que é probabilidade? As chances maiores, né, de dar aquele resultado. Como aqui a gente viu nessa roleta, as chances são as mesmas, não tem diferença. A medida de chance é a probabilidade, que pode ser indicada por uma fração. Na roleta acima, por exemplo, aparecem 5 partes pintadas de verde, de um total de 15 partes. Portanto, a probabilidade de girarmos a roleta e ela parar em uma parte verde é de 5 para 15, como eu falei para vocês naquela hora, né? 5 para 15, ou 5 quinzeavos, ou 1/3. Mas 1/3 eu não estou entendendo esse 1/3. Bom, 1/3 foi porque eu, né, simplifiquei essa fração aqui, tá? Essa fração simplificada vai dar 1/3, mas é a mesma coisa. Elas representam a mesma quantidade. Então a probabilidade de dar verde, de dar azul ou de dar vermelho vai ser 5 por 15. Ou 5 para 15, no caso, né? 5 quinzeavos ou 1/3. A probabilidade deles são as mesmas, né? Naquela figura anterior não tem favoritos. A probabilidade, como eu digo para vocês, é a mesma, não existe favoritos. Agora, nessa caixa aqui, imagine que aqui a gente vai fazer um sorteio, tá? Aqui eu tenho 13 bolinhas. Dessas 13 bolinhas eu tenho 2 azul, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vermelhas e eu tenho 6 amarelas. Nessa caixa aqui, sim, eu vou ter probabilidades diferentes. Ou seja, se uma pessoa não estiver enxergando e botar a mão nessas bolinhas de gude, né? Qual é a probabilidade de dar amarelo? Aliás, qual é a probabilidade de dar amarelo, de dar vermelho e de dar azul? Bom, a probabilidade de dar amarelo vai ser bem maior do que as outras, né? Porque eu vou ter 6. A vermelha eu vou ter 5. E a azul, 2, né? A probabilidade de dar azul vai ser muito difícil, porque eu vou ter mais bolinhas de outras cores. Mas como eu poderia representar essa probabilidade em fração? Simples. A probabilidade de azul, por exemplo, quantas eu tenho azul? 2. Então seria 2 trezeavos. A probabilidade de amarelo seria 6, porque eu tenho 6 bolinhas azuis. 6 trezeavos. E a probabilidade de dar vermelho seria 5 trezeavos. Se a gente vê em forma de fração, a minha melhor probabilidade, se eu fosse apostar, né, num sorteio aqui para tirar, eu apostaria em quem? Na amarela, pois ela tem uma quantidade maior dentro da caixa. Isso é probabilidade, tá, pessoal? Bom, e relembrando nosso gráfico de setores aqui, ou gráfico de pizza, que a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Até a próxima aula, um beijo, um abraço para todos.